Eu começo esse vídeo mostrando esse vulcão em erupção porque ele é um tapa na cara de certas pessoas que acham que a ciência é a dona da verdade. Eu já disse para vocês que quando a ciência sai da área dela, que é aquela de provar, e começa a fazer apenas especulações e coloca essas especulações, essas teorias, como verdade absoluta, ela deixa de ser ciência e passa a ser fé. Se é para ter fé, eu prefiro ter fé em algo espiritual, não em mentiras do próprio homem. Eu digo isso porque até pouco tempo a atividade com o magma da Terra, a lava, era considerada escassa. Que a Terra foi muito ativa, segundo eles, nos seus primórdios, na formação do próprio planeta. Depois, essa lava secou, e aí alguns poucos vulcões, com raras exceções, é que tinha lá alguma atividade do que restou dessa época. Mas o que você tem visto agora é uma grande atividade vulcânica de novo, chegando inclusive a preocupar muitos cientistas, porque você sabe, se tiver muitos vulcões em erupções ao mesmo tempo ativos na Terra, expelindo aquele gás, é óbvio que a temperatura da Terra iria aumentar. E já tem preocupado uma boa parte dos cientistas. Outra também que eu não posso deixar passar em branco é os terremotos, que diziam que certos lugares não tinham como ter, pois não estão nas posições corretas das placas tectônicas. E aí acontece. Então o que a gente vê, a verdade verdadeira, meus irmãos, é que existe um Deus e está acima de todas essas coisas. Isso é fato. Tem pessoas que não querem acreditar. E para mim, isso são sinais que a Terra está passando por aquele período de dores de parto. Ela está sofrendo as dores como uma mulher que está grávida, que sente exatamente isso. E tudo isso nos foi avisado muito tempo atrás. Como a gente sempre se baseia aqui em algum fato, em alguma notícia, em alguma evidência, eu trago aqui a dica do nosso querido irmão Damião Carlos, veteranaço aqui nas dicas, e ele mandou uma matéria do Olhar Digital que diz o seguinte: os dias podem estar ficando mais longos e a causa foi descoberta. Alteração em movimentação terrestre ajuda no processo. Essa matéria é recentíssima, de 23 de 2023, e é mais uma prova, meus irmãos, que toda essa realidade que foi te apresentada como verdade absoluta, ela está mudando de uma hora para outra. Tudo no mundo está literalmente em processo de transformação como nunca antes foi visto. Então, sendo assim, vamos prosseguindo aqui. Os astrônomos da Universidade de Londres, na Inglaterra, afirmam que a Lua, que tem incidência direta na vida terrestre por conta da sua sutil relação gravitacional com a Terra, está fazendo com que os dias por aqui sejam mais longos. Uma pesquisa estima que há 4,5 bilhões de anos, já disse para vocês que a Terra não tem essa idade, cada vez mais as provas disso começam a aparecer, literalmente brotando da Terra. Ossos dos supostos dinossauros com carne têm aparecido cada vez com mais frequência, aparecendo com supostamente bilhões de anos. Até ossos humanos, bem mais velhos do que deveriam ser, têm aparecido também. Acredito que a gente já falou disso nos nossos vídeos. E como a gente já sabe, as teorias não mudam. Eles simplesmente procuram maneiras de explicar aquilo ali dentro da própria teoria. É terrível a situação. Então eles dizem que nessa idade de 4,5 bilhões de anos, a Terra tinha dias que duravam 13 horas. As 24 horas passavam, aquela mudança toda do tempo, que hoje passa em 24 horas, dia e noite, antigamente durava apenas 13 horas. Então, de acordo com a matéria, quase metade do que é atualmente. Movimentação de rotação, o qual a Terra faz em torno de si mesma, aquele giro completo. Segundo a Space Place da NASA, a volta que o nosso planeta dá em seu próprio eixo é conhecido como dia solar, dependendo da relação gravitacional que os planetas têm com o Sol e seus satélites naturais. O dia solar de cada um tem duração diferente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, que é o que a gente percebe logo de cara com a matéria. Sempre disseram que a Lua não teria massa suficiente para interferir dessa maneira, a não ser pequenas influências, como no oceano, por exemplo. Mas não teria essa massa suficiente para mexer na rotação do planeta. Agora já muda isso, agora já tem, agora já está mexendo. Então, na verdade, o que está acontecendo é o de sempre. Eles têm que usar, dentro do que já foi dito, dentro do que já foi criado, alguma explicação que faça sentido para jogar para o gado com uma verdade absoluta, mas dentro do que já foi dito.
Mesmo que a pessoa não acredite em Deus, ela tem de concordar, né? Por mais que a pessoa seja incrédula, e tem o direito de ser, não é nenhum crime isso, mas, mesmo ela, deve concordar que não existe mais teorias como antigamente, que era como se a humanidade estivesse sempre descobrindo alguma coisa, sempre avançando. Olha, a gente achava que era assim, hoje já não pensamos mais isso, porque descobrimos isso e isso aqui. Eu lembro, por exemplo, que quando começou-se a filmar, né, o espaço, e eu vi um cientista, eu já falei disso aqui para vocês, mas um cientista dando entrevista ao Fantástico e ele disse, olha, eu era ateu, sempre fui, como um homem da ciência, eu acredito no que eu posso provar. E eu sempre achei que o universo era infinito, mas quando nós começamos a voltar as imagens em grande velocidade, a gente começou a observar, né, voltando as imagens que estavam sendo gravadas há décadas, eles perceberam que era como se as estrelas estivessem se expandindo, as galáxias, as estrelas estavam se expandindo. E aí começaram a fazer cálculos matemáticos se ele estava em expansão, naquelas poucas décadas que se conseguiu filmar. Vamos calcular isso por 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos. E foram fazendo isso. E aí viram que a resposta matemática para esse problema é que o universo estava em constante expansão. E se ele estava em constante expansão, uma hora toda aquela matéria esteve unida. Foi aí também, inclusive, que nasceu o Big Bang. A teoria que criou tudo. Mas se ele criou tudo, então teve um começo. E se teve um começo, tem que ter fim. Então o universo já não seria mais infinito, como foi dito. Na verdade, a palavra infinito é simplesmente uma definição para o que não se pode comprovar. Pois se ele é infinito, como você sabe que de fato é infinito? Você foi até o fim, mas não tem fim. Mas se não teve fim, como teve começo? Entende, meus irmãos? A teoria, por exemplo, que Deus não poderia existir, pois não haveria tempo e espaço para ele existir, nós mesmos já desmentimos aqui. Porque se Deus precisa de tempo e espaço, ele não é Deus. A gente até deu um exemplo aqui. Se o cara que cria o computador estivesse dentro do computador, ele não seria o criador, ele seria também mais um programa, mais um componente do computador. Mas ele está fora, ele não depende de nada do computador. Se ele funciona ou não, não afeta em nada a existência dele próprio, porque ele está acima disso. É a mesma coisa com Deus. Ele não precisa nem do tempo, nem do espaço, já que ele é o próprio Deus e os criou. Então, quando você faz uma análise lógica, né, se você quer discordar, Deus, por que é que o Senhor deixa então tanta maldade acontecer se o Senhor de fato existe? Tantas pessoas boas sofrendo, que falam o teu nome. Bom, isso é uma questão, meus irmãos, que se você pensa que esse mundo é tudo, de fato, estaria muito errado. Mas se isso aqui é apenas como uma fase beta de algo muito maior, e que a verdadeira vida está por vir depois dessa, aí você começa a compreender. A Bíblia também nos dá uma clareza disso quando ela diz, Mateus 16, 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O sistema te ensinou, principalmente essa teoria da prosperidade, que para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que prosperar. Você tem que estar se dando bem nessa terra. Mas não é bem assim. É claro que Deus pode dar. Eu sou exemplo disso. Conquistei várias coisas que eu sonhava. Claro que eu não sou uma pessoa resolvida financeiramente. Eu tenho que trabalhar todos os dias, como a grande maioria. Mas muita coisa que eu sonhei, eu conquistei graças a Deus. E Deus realiza o seu sonho, sim. Mas não é isso a prova de que você é de fato um homem de Deus ou deixa de ser. Porque os próprios apóstolos, se você olhar, o próprio Filho de Jesus, qual foi o fim que eles tiveram? Se você olhar só o bem material, só as conquistas materiais, então eles de alguma forma foram amaldiçoados, porque aqui sofreram demais e não conquistaram nada material, até porque não quiseram. Todos os apóstolos tiveram finais tão tristes como o do próprio Jesus Cristo. E aí, eles foram simples derrotados? É óbvio que não. Eles vivem até hoje, porque estão na verdadeira vida e na glória de Deus. Então essas distorções são feitas, meus irmãos, propositalmente, elas foram criadas pelo sistema, mas a verdade é uma só. O sistema não quer que você pense assim como a gente mostra, porque se você pensar assim, você não seria tão materialista, você não cairia nas narrativas deles e não abririam mão da eternidade por coisas que vão passar, porque tudo nessa vida vai passar, isso é fato. Não importa a Ferrari mais nova que esteja na loja, a mansão mais banhada a ouro, tudo um dia será ruínas e nada mais do que isso, inclusive nós mesmos.
Então, como já foi dito em um certo filme, com Arnold Schwarzenegger, Fim dos Dias, o maior trunfo do diabo foi provar ao homem a sua não existência. Dessa maneira, as pessoas ficaram à vontade para seguir os seus próprios caminhos, influenciado por doutrinas muito antigas e que já foram obrigatórias no mundo todo. É só olhar o tempo dos pagãos. E que aqueles costumes estão voltando. Então, continuando aqui com a matéria, meus irmãos. O fato de a Terra girar muito mais rápido em seu próprio eixo do que a Lua cria pouco atrito nas bacias oceânicas, o fato de a Terra girar muito mais rápido em seu próprio eixo do que a Lua cria pouco atrito nas bacias oceânicas que se movem abaixo da superfície. Essa protuberância está se movendo um pouco mais rápido que o satélite natural em sua órbita, fazendo com que ele tente compensar essa diferença. E se esgotou a energia rotacional da Terra, diminuindo a velocidade com que ela gira em seu próprio eixo, ou seja, a Lua tornou os dias mais longos. No entanto, a pesquisa destaca que a frenagem da Terra é imperceptível aos seres vivos, por isso continuaremos a ver os dias com 24 horas, né? Isso faz tanto sentido, meus irmãos, como as falas da Dilma, né? Quem vencer vai perder, quem perder vai vencer, aquela doideira toda que ninguém entendia, né? É a mesma coisa. Olha, tá diminuindo, mas a gente vai continuar vendo 24 horas. É isso. Se isso aqui não for fé, né, eu não sei mais o que é. E sempre faço questão aqui de saber a tua opinião, né, se você concorda. Não, Davi, é isso mesmo. Respeite, irmão. Não concordo com você, até rio dessa opinião. Acho engraçado, porque é um absurdo. É um absurdo em cima de absurdo, né? O que é que os caras serão pra fazer? Não, olha aqui, ó, tá a medição. O Sol nasceu tantos minutos mais cedo, ó. A Lua chegou tanto tempo mais cedo do que o normal, tá aqui gravado, tá comprovado. Não, não é assim mais, ó. O tempo mudou, mas você não vai ver não. Pronto, é só isso. Fique aí na sua e acredite no que a gente tá dizendo. Esses absurdos, né, meus irmãos? Então eu prefiro ficar com a minha fé mesmo, né? Porque o que eu vejo, inclusive nesses próprios fenômenos, é a sabedoria dos antigos, né? O próprio Deus nos alertou para a gente não ficar muito ligado nos fenômenos do céu, porque eles são grandiosos. E o que é que você via justamente dos antigos? Eles consideravam deuses, né? O Deus Lua, o Deus Sol, o Deus isso, o Deus aquilo. Porque de fato, o que acontece no céu muda drasticamente a vida aqui na Terra. Isso é um fato, né? Se chove é uma coisa, se faz sol é outra, e por aí você vê. Não é à toa que eles sempre quiseram esse poder, né, de controlar essas coisas desde as antiguidades. Se consideravam eles próprios os representantes. Só é ver a história de Tammuz, Nimrod, Semíramis, que eles mesmos se consideravam, né, os representantes físicos desses astros. E isso não acabou, não acho que isso acabou. Hoje em dia tem, e com muito mais organização do que antes. Enfim, isso é tema para outro vídeo, a gente vai encerrando por aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Você sabe que esse tipo de informação, meus irmãos, é escassa, é rara, né? Se paga um preço por ser bocudo, né, meus irmãos? Mas a gente tá aqui. Então é isso, seja um bocudo também, passa a informação adiante, mostre para mais pessoas, porque você sabe que a fé sem ação ela é morta. Então não vem com essa, mas eu tenho todo o amor e o carinho dentro do meu coração e não faz isso no teu dia a dia, meu irmão. Então você não tem isso aí. Você só pensa em ter, tá certo? Então entre na batalha, compartilhe, mostre para mais pessoas. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Aliás, são 2 vídeos por dia, você sabe, né? Um às 7h30 da manhã, outro às 5h45 da tarde. Não sei que horário eu vou soltar esse vídeo, não sei que hora ele vai ser aprovado, se vai. Mas só de ele ter passado, né? Se você teve acesso a ele, já é uma grande vitória. Agradeço a Deus por isso, literalmente, como eu faço, agradeço muito, né? Todos os dias que a gente consegue levantar, respirar, consegue passar um trabalho adiante, uma informação, eu agradeço muito a Ele, é tudo por misericórdia dele. Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!